Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cíntia Bruneta, conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público e presidente da Comissão de Defesa da Probidade Administrativa. Você está no Integridade em Foco, o podcast que coloca a defesa da probidade e da ética em seu devido lugar, como um compromisso colaborativo de toda a sociedade. Lembrando que estamos em vídeo no YouTube, canal oficial do CNMP, e nas principais plataformas digitais. Este é o 9º episódio do Integridade em Foco, e ele é o último de uma série de 3 episódios que tratou sobre o papel da Controladoria Geral da União na defesa da probidade administrativa, na prevenção e no combate à corrupção. A convidada de hoje é Eveline Martins Brito, que é secretária executiva da CGU. Seja muito bem-vinda, Eveline. Muito obrigada, doutora Cíntia. Muito obrigada. A gente tem aí uma iniciativa bem importante, CGU, CNMP. Eu acredito que, unindo forças, a gente consegue combater a corrupção, melhorar a integridade das relações, né, entre o público e o privado, porque é aí que está o segredo, né? A gente sabe que a responsabilidade da integridade não se deve só ao setor público, o setor privado faz parte dessa questão e tem uma função primordial. Não existe corrupção sem um corruptor e sem o outro lado que é cooptado, enfim. Então, esse é um trabalho que a gente precisa fazer juntar forças para que a gente consiga o nosso objetivo, que é uma sociedade íntegra, Sim, uma sociedade justa. Essa questão do diálogo é muito importante. Estamos aqui também, dessa vez eu não esqueci, não deixei para o final, com o doutor João Santaterra, promotor de justiça do Estado de São Paulo, que é o membro auxiliar aqui da comissão. Obrigado, doutora Cíntia. Boa tarde, mais uma vez, aqui todos presentes. Muito feliz em recebê-la, Eveline, aqui no nosso podcast. Obrigada, João. E Eveline, me diz uma coisa, você é secretária executiva da CGU e está na CGU há quanto tempo? Há 28 anos. Nossa, sério? Ainda bem que eu não sou. Ia perguntar. Não, porque assim, todas as reuniões que a gente faz, você conhece tudo da CGU, né? Tanto que a gente estava pensando sobre o que conversar aqui. Sim. Eu disse, como você conhece CGU. tudo, né? Enciclopédia, podemos perguntar qualquer coisa que... Na realidade, eu até antecedo a CGU, né? A CGU, Nossa. Porque, como assim? na realidade, a CGU ela foi criada no governo Lula, em 2003. Eu entrei na CGU, atual CGU, por intermédio da Secretaria de Controle Interno, Certo. do Ministério do Meio Ambiente. E entrei em 1997, e a Secretaria Federal de Controle Interno acaba sendo o embrião da CGU. Né? Hoje é uma das secretarias, das 6 secretarias que compõem a controladoria. Então, por isso que eu antecedo até Então, você está desde o início, na criação, 2003, né, da CGU? 2003 a CGU foi criada, por óbvio que em 2000 existia uma outra iniciativa, que era a Corregedoria Geral da União, mas como Controladoria Geral da União, a gente... Nossa, deve ter muita história para contar, né? Foi uma construção, né? E mudou muito, assim, o papel da CGU no decorrer dos anos? Como foi esse processo? A CGU, ela se inicia com algumas estruturas básicas, que é a própria auditoria interna, que é a Secretaria Federal de Controle Interno, responsável por avaliar as políticas públicas, né? Nós fazemos esse trabalho de apoio à gestão, por intermédio dessa secretaria, em que a gente avalia as políticas, a gente assessora, a gente apoia. Mas essa secretaria também tem a área de operações especiais, né? Que é a área que nos une, né? Que faz as investigações em conjunto com a Polícia Federal ou até de forma autônoma. Então, na Secretaria Federal de Controle, a gente tem essa área. Então, ela se inicia com essa perspectiva, né, na linha de apoio à gestão, mas também de combater a corrupção. E traz também a Corregedoria Geral da União, que era responsável e ainda é pela apuração de responsabilização de servidores públicos e empregados públicos. Certo. Naquela época também foi criada a Secretaria de Transparência. E aí vai evoluindo. As secretarias elas vão sendo criadas por uma questão de aumento de competências da própria CGU. Sim. É porque a gente mudou muito nessa perspectiva, né, do que era...
Então, quer dizer que a CGU olha para dentro, olha para fora, Sim. olha para a prevenção, olha para o combate, olha também para a punição. Como é que... Olha sim. Eu até costumo comparar, né, as 6 secretarias com o time de vôlei, né? Um time de vôlei ele tem 6 jogadores, né? E 6 jogadores que sabem bem a sua missão. E dependendo da tática, aí a gente tem a tática 2-4, 4-2, a Olha que eu depender. joguei vôlei, viu? Você sabe, né? Eu, assim, se ela 5 com estiver falando alguma infiltração, coisa... 4-2, né? Se ele estiver falando alguma coisa não acurada, eu não vou saber nunca. E hoje o sistema mais usado para as equipes de grande performance é o 5-1. 5-1, Né? Não é isso? 5-1. E aí o que acontece? A gente, com essas 6 secretarias, 2 delas fazem um papel muito claro para mim, uma de líbero e outra de jogador de defesa, que são aqueles que recepcionam. Né? Quando a bola vem do outro lado, a gente tem ali o jogador de defesa e o líbero, que também faz a recepção. Essas 2 secretarias é a OGU, a Ouvidoria Geral da União, e a Secretaria Nacional de Acesso à Informação, que tem um contato direto com o cidadão. O cidadão demanda, né, deles ou informações de custódia do Estado, ou, no caso da ouvidoria, recebe denúncias, reclamações, elogios. Então, são essas 2 secretarias que têm esse contato direto, né, com a sociedade, com o cidadão, e recepcionam. E elas, a partir do momento que recepcionam bem, elas podem começar a armar uma boa jogada, não é isso? Sim. Elas armam uma boa jogada, passando para a SFC, que ali na minha imaginação SFC é o quê? é a Secretaria Federal de Controle Certo. Interno, que faz auditorias, que é, na minha perspectiva, o levantador, é aquele que levanta a jogada em conjunto com a CIP, que também, além de fazer essa jogada, ela também trabalha como bloqueador, porque é a Secretaria de Integridade Pública que, como bloqueador, ela consegue ali proteger as organizações. Certo. De corrupção, né? Tá tratando de integridade pública, ela está ali Tenta blindar, definindo, né? Exatamente. Então, é o nosso bloqueador. E, por fim, as 2 outras, que é a Secretaria de Integridade Privada, responsável pela apuração de responsabilidade de empresas, acordos de leniência, né? E a Corregedoria Geral da União, que é a responsável por fazer as apurações de responsabilidade de servidores e empregados públicos, trabalham como aqueles que cortam e que atacam. Então, aí nós temos os nossos 6 jogadores de alta performance, e no sistema 5-1, alguns desses jogadores, eles podem alternar suas posições, né? Muitas das vezes eu posso ter ali a SFC também como atacante, quando ela recomenda, né? Quando ela faz uma operação especial junto com a Polícia Federal, ela também corta, enfim. Então, esse sistema 5-1, em que os jogadores eles alternam suas posições, mas cada um sabe muito bem qual é o seu melhor talento, né? Sabendo trabalhar bem, é um time vencedor, é um time que consegue prevenir, auditar, apurar, enfim, e recepcionar e devolver para a sociedade e para os gestores públicos aquilo que é de mais importante, é melhorar as políticas públicas, né? Porque, ao fim e ao cabo, o que a gente precisa é fazer com que as políticas públicas funcionem da melhor forma e a gente consiga entregar esses resultados para a sociedade. E é isso que os nossos auditores e técnicos federais de finanças e controle fazem, né? Uma carreira que é uma carreira estruturada, com servidores concursados, fazem de uma maneira muito qualificada, entregando esses resultados aí para a sociedade. E como é que vocês comunicam, como que difundem o conhecimento produzido pela CGU? Assim, como é que chega para a sociedade, para as empresas e para os órgãos? Nós temos uma atuação muito forte na parte de capacitação também, né? Todos os trabalhos que nós fazemos, existem devolutivas para quem é auditado, para quem é fiscalizado, para quem tem uma apuração ali acontecendo no âmbito do órgão da entidade, mas a gente também trabalha muito com a parte de capacitação, né? E, para além disso, nós temos 4 sistemas. Certo. O sistema de controle interno, em que a gente tem a Secretaria Federal de Controle Interno coordenando, supervisionando e orientando
as secretarias de controle interno, as auditorias internas de todo o poder, toda a administração pública indireta, ou seja, autarquias, fundações, a Petrobras, o BNDES, nós temos auditores internos dentro de todas essas estruturas, em que a SFC é o órgão central que orienta e supervisiona o trabalho dessas unidades. Nós temos o segundo sistema, o sistema de corregedorias, que também a Corregedoria Geral da União faz essa supervisão técnica e orienta todas as corregedorias dentro do Poder Executivo. Nós temos corregedorias, né, em todos os ministérios, em todas também autarquias. Mesma coisa, o sistema de ouvidoria. E, por fim, o caçula, que é o sistema de integridade. O sistema de integridade que quem está à frente é a Secretaria de Integridade Pública, que também faz essas orientações, acompanhamento, supervisiona o trabalho dentro dos órgãos e entidades. E nessa sua vasta experiência ao longo de tantos anos de dedicação, a gente fala de dedicação à sociedade, né, acima de tudo, quais foram os maiores desafios nessa transição? Nossa sociedade mudou muito, né, em 3 décadas. Hoje em dia a gente passa para uma sociedade tecnológica. Tá? Isso, exatamente. Quais foram os maiores desafios para a gente tentar trazer a ideia da integridade realmente para os órgãos públicos? A gente, há 30 anos, a gente pensava muito na parte do compliance, da conformidade. Isso evolui para uma questão de resultados. Depois de resultados. É o que entregou. Agora a gente busca uma questão mais equilibrada, né? Entre a conformidade, o compliance e o resultado. A gente tem que ter, de fato, as duas questões. Hoje, se evoluiu para uma questão de avaliação por intermédio de auditorias financeiras. Mas, se você me pergunta hoje qual o grande desafio da humanidade, eu vou te dizer, na minha opinião, é a inteligência artificial e as mudanças climáticas. E isso passa por uma preocupação muito grande. Inclusive, a gente, essa semana, está tendo o G20 Natal do Grupo Anticorrupção, né? E a CGU presidiu esse evento em Natal. E a gente conseguiu hoje assinar um compromisso importante, né, de que a integridade passa, sim, por uma questão de responsabilidade em relação a direitos trabalhistas, a mudanças climáticas, a transparência. E os 20 países assinaram, né, esse acordo, se comprometendo a observarem questões que levem a iniciativas para que a gente tenha, assim, sociedades mais justas e que a gente tenha respostas, por exemplo, a questões de mudanças climáticas, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Ou seja, entrou fortemente, né, o governo federal entrou fortemente com recursos, porque quando acontece um evento como esse, não tem o que se pensar, tem que se agir. A gente tem que salvar vidas, né? E aí, nesse sentido, foi exigido de nós uma questão de rapidez na simplificação de normativos. Se a gente fosse seguir os normativos, simplifica. E a gente consegue realizar, executar, salvar vidas, apoiar, enfim, com essa simplificação e com um baixíssimo percentual de casos de corrupção, né? Então, isso é um aprendizado que a gente teve em relação ao Rio Grande do Sul e que, na minha opinião, a gente vai viver ainda bastante eventos dessa forma que a gente precisa estar preparado. Então, esse, para mim, hoje é o grande desafio. É a inteligência artificial em questão de ética, né, no que tange a ética, e a questão das mudanças climáticas, estarmos preparados para poder enfrentar com rapidez, salvando vidas. A gente teve um workshop aqui no CNMP sobre a estruturação, a discussão de programas de integridade no Ministério Público. Né? Enfim, a gente não pode falar sobre exigir que o administrador municipal, por exemplo, tenha um programa de integridade se a gente não faz nosso dever de casa. Perfeito. E a gente teve uma palestrante, doutora Mariana Montenegro, que é procuradora da Fazenda Nacional e foi também diretora de compliance dos Correios um tempo. E ela citou uma fala do Peter Drucker, que ele fala assim, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Dando uma abrasileirada aí na frase. E a cultura, nesses seus 20 anos de CGU, olhando assim, porque alguém comentou que não... foi o Mário
Mário Spinelli O Mário Spinelli, que é diretor de compliance Sim. da Petrobras, que também veio. Sim. Ele comentou e estava falando sobre os desafios na questão de assédio moral, Sim, esse também. assédio sexual na Petrobras. E ele disse assim: tem gente que diz que as coisas estão melhorando. Eu já não acho. Uhum. E qual é a sua percepção? A cultura dentro da administração pública mudou? Está comendo menos a estratégia no café da manhã nesses 28 anos? Eu acho que o mundo está mudando muito rápido, né? Às vezes eu me pego olhando e não reconhecendo, por vezes, muitas vezes, o mundo que eu estou, né? As relações das pessoas, né? Eu acho que a gente precisa cuidar, o respeito nas relações, a questão de por vezes, serem criadas inverdades para justificar determinadas posições, isso também é algo muito assustador. Isso tudo passa pela integridade, Sim. né? E passa pela cultura, e a cultura ela muda. E eu sinto que, culturalmente, a nossa sociedade mudou muito nos últimos 10 anos. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu. Completamente. Então, Muito. assim, eu acho que o desafio hoje é como resgatar essa integridade e esse respeito, porque com essa mudança brusca, as instituições também acabam sendo atacadas, entram numa questão de conflito com as pessoas, com a sociedade, e na questão da própria confiança do que é a nossa missão, do que é a missão de cada instituição. E quando a sociedade não acredita, e aí é onde está o nosso grande desafio, né, é a gente mostrar diuturnamente que as instituições fazem sentido, que elas existem porque têm uma missão e que elas entregam, né, de forma objetiva e de forma que a sociedade reconhece o papel dessas instituições. E a gente precisa encontrar esses caminhos, sob pena de fato, no café da manhã a gente já nem existir mais, né? Porque se não for para ter sentido no olhar da sociedade, eu acho que a gente vai ter aí realmente que repensar os nossos papéis. Então, é uma sociedade que está mudando muito rapidamente com o advento da internet, acho que vai mandar muito mais com a questão da IA, né, com as mudanças climáticas também. E as instituições elas não podem ficar paradas no tempo, ainda no modelo de 20 anos, de 30 anos, porque esse mundo não existe mais. Então, as instituições precisam rapidamente se adaptar e encontrar saídas para que a gente consiga responder. E tem uma ideia para onde que a CGU está indo? A Quais CGU são as perspectivas, assim? sim, Quais são aqueles sonhos ainda não realizados? Sim, a CGU hoje ela trabalha com 3 grandes linhas claras, e é importante que a gente tenha clareza nas linhas que a gente trabalha. A primeira linha a gente denomina de CGU presente, a CGU na vida das pessoas. E a CGU na vida das pessoas é ali, é a CGU auditando, eu costumo dizer, com o pé no barro, indo lá, sabendo se a criança está se alimentando direito, se ela está na escola, se o hospital está funcionando, né? É a CGU olhando o que está acontecendo. Então, essa é a CGU presente da perspectiva aqui federal. E esse CGU presente tem mais 2 linhas. A linha da capacidade estatal, e aí a gente tem tudo a ver, o trabalho que a gente está construindo juntos, que é a capacidade estatal de estados e municípios. Porque a política acontece lá. E eles precisam estar preparados, eles precisam saber o que é integridade. Eu converso muito com a nossa secretária de integridade privada, de integridade pública, dizendo o seguinte: não adianta eu ter a integridade na esplanada, eu preciso ter a integridade nos estados e nos municípios, senão não funciona. Então a gente precisa levar a integridade para lá. Então essa é a segunda linha do CGU presente, que é a capacidade estatal. E a terceira linha é a ouvidoria, sociedade, ouvir o cidadão, aquele que recebe, entender o que está acontecendo e transformar essas informações na melhoria de políticas públicas ou na apuração, se for denúncia, né, ou na melhoria, se for reclamação de serviço. Esse, então, é o CGU presente. A gente tem a outra linha da transparência, que a gente chama de transparência viva, né? É
cada vez mais termos informações no nosso portal da transparência. Certo. E uma informação inteligente. Inclusive, doutora Cíntia, quando a senhora for numa escola pública, o que a gente pretende é que o cidadão consiga ler num QR Code que escola é aquela, onde ela se encontra, quais são os professores, quais são os turnos, a integral, não é? Não é legal? Sim, demais. Quantos alunos são? Se você vai num posto, João, você vai saber aonde que aquele posto se encontra, quem são os médicos que estão atendendo, você vai poder marcar sua consulta. É a cidadania ali, na vida das pessoas mesmo. É, não é? porque, olha, com todo respeito, Sim. tudo que eu já precisei de informação do SUS e não consegui. É isso, pois nós estamos com um projeto importante para essa Sim. transparência não ficar só em dados, né? A transparência real, em que a gente tenha, inclusive, localização, enfim, temos, a tecnologia tem que servir de fato para isso, para ajudar as pessoas. E, por fim, a terceira linha, a de prevenção e combate à corrupção, que é a nossa praia aqui junto com vocês, né? Que aí passa por tudo isso que nós estamos fazendo e pensando em fazer juntos, que é trabalhar e, claro, combater o que tem de mal feito. Não temos que ter nenhuma questão. Eu já acho que a nossa linha ela tem a ver também, ouso dizer, com a CGU presente. Porque o Ministério Público, como a gente já conversou várias vezes, ele tem uma capilaridade enorme, né? Que se nós unirmos esforços com... Nós temos promotorias em praticamente todas as cidades, se não cidades, mas obviamente na cidade, não como sede de comarca, né? Então, acho que realmente essa união de esforço, aliás, poderia falar um pouco a respeito desse nosso namoro para a construção de cada vez mais um fortalecimento no enfrentamento à corrupção, à defesa da probidade, né? As ideias por vir, nossa. Estamos tentando ver se esse ano, né, ainda no Dia Internacional de Combate à Corrupção, 9 de dezembro, a gente consegue assinar esse termo de cooperação. Exatamente. Tá vendo? Ficou agora gravado. Agora pronto, o compromisso já está feito. Já está Tem um empurrãozinho aí para que dê certo. E esse termo é exatamente para que a gente possa fortalecer, né? Sim, consolidar algo que, na verdade, no começo da gestão da doutora Cíntia, né, a Aveline, junto com o pessoal da CGU, nos procurou exatamente, e estamos fortalecendo esses laços, né, porque nós temos a certeza que somente com a estruturação do Estado e com a união de esforços é que a gente consegue, né, entregar o melhor para a sociedade, né? Sem dúvida. E esse termo, e agora o João falando, né, que se vê também no CGU presente, eu também os vejo na transparência viva, né? Nós temos sistemas que vamos compartilhar, né, exatamente para fortalecer. A gente precisa do apoio tecnológico. Eu estou achando que nós, na realidade, estamos nas três iniciativas juntos, né? É porque a gente tem a mesma visão, né? Da questão da integridade, da probidade e da corrupção. Tem que ser esforço, tem que ser esforço conjunto, tem que ser esforço colaborativo. Não tem muito sozinhos, né? Não, sozinhos a gente não faz nada. Isso aí eu tenho essa certeza e sei que os parceiros, e mais uma vez, né, é a questão do time. Quando cada um entende seu papel, quando as coisas não se confundem, a gente trabalha. Não adianta dois correrem para a mesma bola. O que é que vai acontecer, João? Você que já jogou vôlei, a bola vai cair no chão e a gente vai perder. Então, precisa realmente ter clareza nos papéis. Eu acho que nosso acordo, ele vai trazer essa clareza, apesar da gente estar construindo isso já há algum tempo, e o acordo ele vai consolidar, vai concretizar esses nossos esforços. Eu me lembro, a primeira vez que eu tive contato com a CGU foi logo no início da criação dela, que eu nem sabia. 2004, 2005. E eu já era juíza na época. E comentei até com o ministro Vinícius, que eu não sabia bem ao certo. Agora tem uma desculpa de não saber bem ao certo, porque a CGU era recém-nascida. Mas era engraçado. A gente pegava, o Ministério Público recebia aquele calhamaço das operações da CGU. Eu estava em Alagoas na época. E chegava na justiça. E a gente via claramente que não havia conversa entre Ministério Público e CGU. O Ministério Público recebia aquilo da mesma forma como recebia os acordos do TCU, fazia uma petição de improbidade ou uma denúncia com base, com base naquele calhamaço, mas você via que faltava até a compreensão do que era aquilo. E é tão bom ver que isso... evoluiu. Que eu estou aqui agora, estou vendo o Ministério Público e CGU conversarem a respeito. Né? E principalmente a seara da corrupção, ela está muito involucrada com a questão da criminalidade organizada, né? E a compreensão do modus operandi
principalmente quando são fraudes específicas em cadeias econômicas ou em áreas que os técnicos, né, na verdade, nós temos que ter a humildade como membros do Ministério Público de ter a certeza que nós precisamos muito da área técnica. Sem área técnica não se constrói absolutamente nada em investigação. Eu lembro que eu, em 10 anos de GAECO, para determinada operação, eu esperava 6 meses com apoio de técnico para entender como funcionava especificamente a fraude, quais eram os problemas para a gente tentar começar a investigação. E essa união com a parte técnica, a CGU exemplo, acho que é imprescindível. Né? Um outro desafio, né, que eu considero muito importante é a gente definir exatamente o que cada um precisa. A gente até já conversou sobre isso, né? Então, se a CGU tiver clareza, né, do que vocês precisam, para que a gente tenha, inclusive, tempestividade nas apurações, porque é um outro fator que é fundamental. Tempo a tempestividade para que a gente não tenha... exato. Ou a prescrição, ou aquela coisa, tá vendo? Não vai acontecer nada. Facilitar também a instrução em juízo, né? Agora com a nova lei de improbidade, né? Não tão nova, mas assim... A prescrição curta. Exatamente, a prescrição curta, intercorrente, um processo bem instruído. A justa causa, então a gente precisa, de fato, nos prepararmos para que cada um entregue o melhor para o outro e o outro consiga, de fato, fazer o melhor trabalho e chegar a essa questão que é justa. Se não tiver problema, ótimo, que coisa boa, mas se tiver, que a punição venha, que seja rápida e que as pessoas entendam que o crime realmente não compensa. Exatamente. É a ideia, né? E que a gente construa de fato um mundo mais íntegro, né? Isso. É isso, um mundo íntegro. Nas relações. Sabe que nessa perspectiva, a gente na comissão está até trabalhando agora, inclusive pegando um projeto aqui do MPDFT, que é o Na Moral, que é exatamente para conversar sobre integridade em escolas públicas, para adolescentes e jovens. Um projeto espetacular. Que bacana. Um projeto espetacular. A gente estava conversando que quem trabalha nessa área, né? Que eu imagino que na CGU também seja isso. Às vezes dá uma desanimada, porque a gente queria que fosse mais rápido, queria que o mundo se transformasse mais rápido. E vocês fazem um pouco essa questão da educação, né? Sim. Que é o que a gente está pensando. Sim. Estamos pensando, não. Vamos começar fazer. agora Faremos. para tentar expandir esse projeto lindo aqui do Conselho. Que bacana. Estamos à disposição, porque a gente também tem muitas iniciativas com escolas. Perfeito. Bom. Olha aí. Tá vendo, Tia? Concurso de redação em relação a questões de combate à corrupção. A gente podia unir esforços mesmo. Esse projeto ele trabalha com a gamificação para incentivar, né? Porque os jovens, assim, vejo pelas minhas Pode estar filhas. no nosso acordo, hein, João? Aí, ó, perfeito. Se falar para eleva o nível. A oferecendo, a gente aceita tudo. Que bom. Essa parceria aqui não tem limite para ideias, não. Mas estamos à disposição sempre. Mas muito obrigada mesmo. E eu ia aqui anunciar as nossas próximas séries, mas assim, como é uma coisa, eu sei que nós temos 2 séries que estão vindo, né? Sim. Vai ser uma série sobre a lei de improbidade administrativa e uma série sobre a justiça penal negociada. Como neste momento eu não me lembro exatamente qual é a próxima série, qual é a próxima série? A próxima série Justiça Negociada. Então abordaremos as 3 vertentes dela. Acordo de não persecução cível, leniência, acordo de leniência e a colaboração premiada. Sim. Enfrentaremos. E também será algo bem eclético. Bem eclético, Sim. né? Colegas do MPF, do Ministério Público Estadual. E a gente vai ter o Procurador-Geral Federal, Marcelo Marcelo Eugênio, que vai falar sobre acordo de leniência. Que a ideia é ouvir, de fato, e vai ser... Então, nosso próximo episódio, 10º, vai iniciar a série sobre justiça penal negociada com o Dr. Marcelo Eugênio, Procurador-Geral Federal. E o Integridade em Foco, ele fica por aqui. Vocês podem e devem participar com perguntas, indicando temas, indicando convidados. Inclusive, hoje recebi uma indicação para nós tratarmos a questão da gestão dos riscos na área de inteligência artificial. Então, aí vai ser... Vamos ver se a gente faz uma série também aqui no podcast. E a gente se encontra no próximo episódio para falar mais sobre a defesa da ética, da probidade e
da transparência na administração pública brasileira. Lembrando sempre que estamos em vídeo no canal oficial do CNMP, no YouTube, nas principais plataformas digitais. Muito obrigada aos meus companheiros e te vejo lá.